Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de história para todos vocês do 7º ano. Forte abraço, vamos lá começar mais um trabalho, falar sobre uma importante figura aí do início da colonização portuguesa na América. Vamos entender a importância, a discutível, a controvérsia imagem desse grupo de pessoas chamado de bandeirantes, que serão responsáveis aí por grande parte da interiorização, do desbravamento dos sertões brasileiros, aí na região, principalmente na região centro-oeste, sudeste e centro-oeste do Brasil, rompendo inclusive os chamados tratados de Tordesilhas, que era a figura do bandeirantes. Que eram bandeirantes? Bandeirantes eram sertanistas, sertanejos, que eles adentravam o território aí, desbravavam o território, se aventuravam no território brasileiro ainda não desbravado, ainda não descoberto. Então era esse grupo de pessoas, era mais de um, existiam vários desses sertanistas, desses sertanejos aí, que procuravam adentrar aos territórios que ainda não eram descobertos. Muitos portugueses, das coroas portuguesas, ligados diretamente à coroa portuguesa, não desbravaram o quanto esses representantes aí chamados de bandeirantes vão fazer. Muitos deles não irão adentrar como adentraram os bandeirantes, que eram muitas vezes eram também portugueses, eram mestiços, que era a mistura de portugueses com membros da terra e assim por diante. Mas foram pessoas aí que resolveram aventurar aí no território. No território brasileiro, eles buscavam algumas coisas, como a gente já observou em aulas passadas, eles iam à procura de indígenas, povos indígenas, grupos indígenas, indígenas fugidos, certo? Então, eles desbravavam os sertões brasileiros. E aí, quando a gente fala sertão, a gente não quer dizer que é aquela parte como sertão semiárido aqui do nosso Nordeste, aquela parte sem chuva, seca e tudo mais. Quando a gente fala sertão, é o local que ainda não foi desbravado, que não foi explorado, não foi conquistado ainda. Vamos entender assim, beleza? Então, o que acontece? Eles iam aos sertões brasileiros em busca de metais preciosos, pedras preciosas, riquezas da terra, inclusive até as chamadas drogas do sertão também. Eles iam atrás dessas drogas do sertão também e essas riquezas que eu falei para vocês, que eram os metais e as pedras preciosas, o ouro, a prata e tudo mais. Mas também iam atrás a captura de povos indígenas. Para quê, pessoal? Para transformar em escravos, ou para transformar em escravos, ou para capturar escravos indígenas também. Esses escravos vinham das populações indígenas, então os bandeirantes ficam responsáveis por prender esses escravos ou recapturar esses escravos que haviam fugido de alguns donos e assim por diante. Inclusive, muitos desses bandeirantes, eles atacaram as chamadas missões jesuítas. Essas missões jesuítas, como a gente já viu em aulas anteriores, que elas eram o quê? Elas eram locais, fazendas, um local onde existia um trabalho feito pelos padres jesuítas da Companhia de Jesus. Eles eram utilizados ali como mão de obra para a exploração, inclusive das drogas do sertão, e também eram catequizados e tudo mais. Poderiam ser emprestados a particulares, a fazendeiros que não tinham nenhuma ligação à coroa portuguesa, ou a própria coroa portuguesa aí para trabalhar nas suas fazendas, na exploração de drogas do sertão, de ouro e tal, aquela coisa toda. Certo? Mas o que acontece? Esses bandeirantes também, alguns grupos de bandeirantes também, atacavam essas missões jesuítas e capturavam ali a população nativa naquele período. Era só isso que eles faziam, professor? Não, eles faziam outra coisa também. Eles poderiam atacar qualquer um, atacar outras fazendas, atacar viajantes e tudo mais. Então, era essa a figura que se era observada do jesuíta, segundo alguns relatos históricos daquele período. Correto, pessoal? Inclusive, um dos focos de resistência da escravidão africana aqui no Brasil, que foi o Quilombo dos Palmares, ele foi conquistado por um bandeirante também. Ou seja, um bandeirante, ele foi lá e atacou também essa missão, esse quilombo, e conquistou, foi responsável pela derrota aí desse quilombo, o Quilombo dos Palmares, juntamente com o Zumbi dos Palmares e tudo mais. Correto? Então, era essa a ideia do
do Bandeirantes. O Bandeirantes, ele poderia ser particular, né? Aí ele era o Bandeirantes, era essa expedição particular, que reunia de dezenas de pessoas até milhares de pessoas. Tanto portugueses, como mestiços e até inclusive populações nativas participavam aí desse processo aí das bandeiras, dessas expedições que adentravam os sertões brasileiros, essas áreas que ainda não tinham sido exploradas pela coroa portuguesa, e eles poderiam ser ligados à coroa portuguesa, que era chamadas entradas. Então observe direitinho, quando a gente fala entradas, a gente fala de expedições bandeirantes, mas ligadas à coroa portuguesa, financiadas, pagas pela coroa portuguesa, ou expedições particulares, de cunho particular, de iniciativa própria, de algum explorador, de algum sertanejo, que ele ia lá fazer a sua atividade. Ou era pago por alguém, contratado por alguém para buscar um escravo, para atrás de pedras preciosas, ou iniciativa própria até buscar essas riquezas aí, encontrar essas riquezas aí. Beleza, pessoal? Então, era basicamente isso aí. E com o passar dos anos, né, outra coisa também que eles foram responsáveis foi pela expansão, né, eles vão romper o Tratado de Tordesilhas, que era aquele tratado entre portugueses e espanhóis, que dividiam as terras entre Portugal e Espanha, né? Dividiam as terras mundiais entre portugueses e espanhóis. Não foi só apenas o território do Brasil, não. Eram as terras mundiais. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? Eles vão ser responsáveis por romper aí, quebrar aí essa linha, assim, e adentrar além dessa linha, começar a explorar além dessas linhas. Ou seja, dando a eles a responsabilidade, né, o de serem os que vão aumentar aí a expansão territorial do nosso Brasil. E aí, com o passar do tempo, eles vão ser colocados como heróis nacionais, como desbravadores, né, como aqueles responsáveis pelo crescimento, pela expansão territorial, aquela coisa toda. E foram elevados aí, fortificados, né, exaltados, feita homenagem a eles, como a gente pode ver aí o chamado Monumento às Bandeiras, lá no Ibirapuera, lá no estado de São Paulo, onde nós temos essa homenagem feita aí por esse Vitor Becheré. É esse mesmo o nome dele, Rubens, né? Acredito que é isso aí, é um italiano, né? Então eu vi o nome dele hoje de manhã, mas me esqueci a pronúncia, mas é essa daí que nós estamos observando aí. Então, esse artista italiano foi responsável por produzir esse importante monumento que vem exaltar, que vem contar a história justamente dos bandeirantes e dos seus feitos heróicos, né, como eles foram pintados. Na realidade, se pinta a imagem do Bandeirantes, mas na realidade não era assim que eles eram. Não tinha todo equipamento de couro, aquele cinturão, aquelas botas. Na realidade, eram pessoas até bem simples, porém aventureiros. Inclusive até tem relatos que dizem que eles andavam descalços, com roupas mais simples, né? Roupas mais pobres mesmo, apenas que eles tinham esse intuito, esse instinto aventureiro de ir lá desbravar, buscar, capturar índios, guerrear e tudo mais. Correto? Então, é inaugurada essa escultura aqui, esse monumento, em 1953, na cidade de São Paulo, né? Trata dos bandeirantes que desbravaram o interior do país para buscar. Olha o que eles buscavam: riquezas indígenas para servir de mão de obra. Então, essas eram as principais atividades aí dos bandeirantes, e aí essa obra vai homenagear justamente esse feito deles, a desbravamento, né, no interior do Brasil, em busca dessas riquezas e da mão de obra indígena. Beleza, pessoal? Deu para a gente entender? Prosseguindo, vamos lá. E aí nós temos a homenagem também de outro bandeirante, um outro monumento aí, monumento a Borba Gato, outro bandeirante bastante importante, bastante conhecido, né? Inclusive, ele vai participar da guerra, do conflito entre os emboabas, né? Da guerra dos emboabas em 1709, 1710, por ali. Então, ele vai participar desse conflito também, que era justamente aquela ida de várias pessoas de outras localidades do país, do Brasil, inclusive até de Portugal, nas regiões das Minas Gerais, ali na região onde eles tinham conseguido ouro, foram descobertos metais preciosos. E teve essa guerra dos emboabas, e o que vai acontecer?
Borba Gato vai participar desse conflito. Ele era um fugitivo, aí, inclusive da coroa portuguesa, que ele vai matar, ele vai assassinar um fidalgo, uma pessoa, um representante, um nobre da coroa portuguesa, naquele período, que foi atrás dele em busca do que ele havia descoberto, que eram os metais preciosos. Então ele faz uma tucaia, prepara uma armadilha e vai conseguir assassinar esse fidalgo. E por conta disso ele vai começar a fugir. Nessas fugas ele vai começar a desbravar outros locais, outros sertões, Goiás, Mato Grosso e tudo mais, e começar a descobrir mais metais preciosos. E a partir de então, outras pessoas também começam a vir ali, desbravando aquele território, até descobrir o ouro nas Minas Gerais. Depois vem o conflito que ele participou, que foi justamente a Guerra dos Emboabas. Então essa é a figura aí de mais um bandeirante. São vários bandeirantes. Se a gente for citar aqui, nós temos inúmeros bandeirantes aí, inúmeros sertanejos, né, sertanistas aí que desbravaram no interior do Brasil. Beleza, pessoal? E aí, a imagem que eu falei para vocês, que ela é pintada, provavelmente o bandeirante não era dessa forma aqui. Aqui a gente vê com bota, com uma arma, né, de fogo. Geralmente eles utilizavam também as armas de fogo, né? Mas geralmente eram figuras que andavam descalços, que não tinham armaduras, que não tinham uma roupa específica, aquela coisa toda, certo? Com o passar do tempo, pode-se até dizer que eles poderiam adquirir esses equipamentos, mas inicialmente eles eram pessoas até bem simples, porém aventureiras, correto? Então, Borba Gato, bandeirante que realizou as expedições às Minas Gerais em busca de esmeralda, destacando-se por ser um descobridor de Minas. O monumento está em São Paulo e foi inaugurado em 1963, ali em Santo Amaro, mais uma região do estado de São Paulo, né? Ela vai ser mais uma homenagem a esse bandeirante também. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar a ideia, a importância do Bandeirantes, prosseguindo do Bandeirante, né? E aí a gente vê aquelas duas homenagens, né? O monumento aos Bandeirantes e aí a imagem, o monumento a Borba Gato. O que a gente pode observar dessa imagem? Eu acredito que possa estar um pouquinho ofuscado essas partes mais claras, mas no geral a gente observa aí que essas imagens elas estão pichadas, né? Elas estão pintadas aí com cores vermelhas, verdes, azul, amarelado e assim por diante. Ou seja, foi realizada uma pichação, né? Um ataque a essas figuras, essas imagens que contavam a história desses bandeirantes, dessa figura. Isso aí foi uma manifestação, isso aí foi um protesto, isso aí causou no período, isso aí foi do ano 2013, causou nesse período, nessa data, causou muita discussão, né? Muitos enaltecendo a figura do bandeirante. Por quê? Porque ele foi esse desbravador, responsável por descobrir riquezas, pedras preciosas, expandir o território brasileiro, mas também foi responsável por algumas ações criminosas, por muitas ações criminosas, como por exemplo, capturar índios, escravizar índios, invadir, assaltar, né, saquear missões jesuítas, fazendas, tropeiros, pessoas que andavam nas estradas, aquela coisa toda. Então, foram considerados também bandidos, né? Assaltantes, piratas e tudo mais. Então havia esses dois pontos de vista, né? Aqueles que enalteciam as ações dele por ter expandido o território brasileiro, responsável por descobrimento de ouro e outras pedras preciosas, né? Os metais preciosos, por exemplo, mas também aqueles que criticavam a ação deles como bandidos, mercenários e tudo mais. Então ficou essa manifestação aí. Nesse período, nesse ano 2013, teve várias polêmicas, várias discussões a respeito da figura desse personagem histórico, que é justamente o Bandeirantes, né? Você observa aqui que o monumento ao Bandeirante, ele tem aí o Bandeirante, tem pessoas ali escravizadas, pessoas indígenas também, lembrando o seguinte, pessoal, só para a gente analisar. Nas expedições Bandeirantes, chegava a ter mais de 1000 componentes, mais de 1000 membros, inclusive indígenas também. Indígenas que faziam parte da captura de outros povos indígenas, que existia aquela rivalidade ela foi aumentada nesse período, né? Acorda, Rubens. Rubens parece que está tirando um cochilo ali. Tá que sono, né? Significa que a aula não está muito boa, não. A aula está meio chata.
Mas vamos lá. Deu para pegar a ideia, pessoal? Então essa aí foi um ataque, né? Nessa data aí, uma crítica, né? Uma pichação criticando aí. Beleza, vamos prosseguir para a gente entender um pouquinho melhor. E aí nós temos aí uma reportagem no período falando, questionando a respeito dessa situação. Olha só, monumento às bandeiras homenageia aqueles que nos massacraram, diz liderança indígena. Olha só, e aí a gente observa-se o outro lado da moeda. Ao mesmo tempo que eles foram responsáveis por desbravar o sertão brasileiro, por expandir o território brasileiro, mas eles também colocaram a vida de muitas populações nativas aí abaixo, né? Acabaram com a vida de populações nativas. E aí a população indígena, claro, ela não vai aceitar, ela não vai concordar com isso. A próprio monumento ao Bandeirantes, ela foi alvo também de manifestações. Indígenas subiram ali, fizeram manifestações, foram contra ela isso aí, certo? E aí vai ser um atentado justamente a algumas leis, né? Leis nesse período, né? Marcos Tupã responde às críticas sobre a intervenção e escultura ao lado do Parque Ibirapuera em São Paulo. Em carta, Marcos Tupã, coordenador da Comissão Guarani Ivirupa, responde às críticas sobre a intervenção e escultura ao lado do Parque Ibirapuera em São Paulo. Nessa semana, a obra do escultor italiano-brasileiro Vitor Brecciere recebeu tintas vermelhas em um protesto realizado por índios do Estado contra a proposta da emenda constitucional PEC 2015, aliás, 215, que retira do governo federal a autonomia da demarcação de terras, transferindo para o Congresso Nacional. Um monumento inaugurado em 1953 presta uma homenagem aos bandeirantes responsáveis pelo assassinato de índios no século 17 e 18. Então tá aí, pessoal, a manifestação aí. Existiu-se um protesto contra as ações do governo por conta da demarcação, o direito de demarcarem as suas próprias terras, que foi passado para o Congresso Nacional, essa ação de demarcar através da PEC 215, certo? Então, eles dizem, né, eles falam, criticam não só essa PEC, mas também a ação aí dos jesuítas, né, a homenagem àqueles povos, aqueles grupos, aquelas pessoas, né, aqueles personagens históricos foram responsáveis pelo assassinato de vários grupos indígenas, certo? Ok? Prosseguindo para a gente dar um entendimento melhor. E aí a gente tem um trecho aqui também, para a gente fechar toda essa polêmica, essa discussão, a gente tem que colocar os dois pontos de vista e analisar as duas situações. Qual a importância do Bandeirantes para o crescimento ali, para a expansão do território, mas às custas de quê? Do sangue de quem? Da vida de quem foi feito isso aí? Isso é um debate histórico. História é justamente isso aí, é feita desses debates, daquilo que foi necessário, daquilo que se foi feito, daquilo que se é legal, daquilo que não se é legal, certo? E aí toda a sociedade tem o direito de participar, de opinar, de dar sua opinião em relação a isso aí. E aí a gente tem um trecho, né, do livro de uma historiadora, né, Isabel Lustosa, onde ela tenta explicar esses dois pontos de vista, né, a importância do ato de expansão territorial, mas também ela leva a ideia, o ponto de vista, às custas da vida, de que vidas foram levadas a essa expansão. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse trecho que ele é bastante interessante. Mais complicado para mim é explicar os benefícios da ação dos bandeirantes. Olha só, pois é justo que você me pergunte como é que pode ser benéfica a ação de homens que percorriam os sertões, caçando índios para aprisioná-los e escravizá-los, usando de violência e muitas vezes de crueldade. Correto? Os índios, como é natural, não queriam ir e eram trazidos à força. Os mais resistentes acabavam mortos e alguns bandeirantes gostavam de usar orelhas de índio com adorno em seus cinturões, talvez para meter medo nos demais. No entanto, essas entradas e bandeiras, as primeiras eram patrocinadas pelas coroas portuguesas e as segundas por particulares,
em busca dos chamados negros da terra, assim que era denominado o indígena. O ouro vermelho dos paulistas foram tão ou mais importantes que os padres jesuítas para que o mapa do Brasil se expandisse em todas as direções. Os bandeirantes foram fundamentais, por exemplo, para a existência e o progresso de São Paulo. Então ela leva o quê? Todo um questionamento de como seria justo, né? A busca aí desses povos indígenas, a captura desses povos indígenas com violência e crueldade. A importância, sim, do ato, né, de desbravar, a importância tanto quanto os padres jesuítas, dos trabalhos dos bandeirantes, mas à custa do sangue indígena, das vidas indígenas, que eram conquistadas com violência e crueldade. Ok? Continuando. São Paulo, Estado de São Paulo, deve aos bandeirantes o que é. Daí que sua história se liga a eles de forma visceral, lá dentro. Está unida a história de São Paulo à história dos bandeirantes. A cidade foi criada em 1554 pelos jesuítas, tradicionais defensores dos índios, mas acabou se tornando o centro das expedições bandeirantes. Criada pelos jesuítas, defensores dos indígenas, mas centro ali das ações bandeirantes. Expulsos os jesuítas em 1640, São Paulo converteu-se em uma espécie de república que tinha vida e instituições próprias, não se submetendo ao rei de Portugal. Apesar de pagar religiosamente os impostos, seus habitantes, em sua maior parte, mamelucos, que é justamente essa mistura, né? Descendentes do cruzamento de portugueses e índios, viviam isolados pela Serra do Mar, em local de difícil acesso, daí serem também chamados de homens de serra acima, de onde partiam em expedições de caça ao índio. Escravizados, os índios eram obrigados a trabalhar na lavoura e nas nunca abandonadas expedições de busca pelo ouro. Segundo o relato de alguns poucos viajantes, os paulistas só permitiam a entrada de estranhos em sua comunidade depois de duras provas. Então tá aí, pessoal, como foi feito esse processo de captura indígena, de ataque às populações indígenas, de expansão do território brasileiro, mas à custa dessa população, da população dos povos indígenas. Ok? Esse é um fragmento, é uma parte do livro dessa historiadora, né, Isabela Lustosa, A História do Brasil, explicada aos meus filhos. Rio de Janeiro, 2007, páginas 29 e 30. Pessoal, fica a reflexão aí pra gente, fica essas ideias aí pra gente analisar direitinho e pensar. História é assim, história é feita de dois pontos de vista. A gente tem que olhar aquele ponto de vista e um outro ponto de vista, o lado da cara e da moeda, e aí fazer as nossas opiniões. Tem pessoas que vão defender essa expansão que foi necessária, tem pessoas que vão acusar, vão condenar e tudo mais. E aí fica no seu ponto de vista para você analisar essas ideias. Prosseguindo o exercício dessa aula para a próxima semana. Quem foram os bandeirantes? Cite trechos do texto escrito pela historiadora Isabel Lustosa, em que reconhece a contribuição para o processo de interiorização do país e, ao mesmo tempo, esclarece os seus atos violentos contra a população indígena. Você vai citar pequenos fragmentos aí que dá a ideia desses dois pontos de vista, essas duas explicações para ela. O monumento às bandeiras homenageia aqueles que nos massacraram. O que significa essa manifestação dita por liderança indígena? Quarto, o monumento às bandeiras e a homenagem a Borba Gato representa uma homenagem às populações negras e indígenas brasileiras. E aí? Beleza, pessoal? Prosseguindo. O homem, fica essa mensagem para a gente, para a nossa reflexão, pessoal. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então vamos estudar, vamos seguir em frente. Pessoal, nós temos aí esses fragmentos, aí, essas informações aí para você pesquisar mais, tem até vídeos aí, assista um pouquinho a respeito desse acontecimento da pichação aí, nesses dois monumentos, tirem as suas conclusões, tirem as suas ideias próprias. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!